6h21, o pagamento do Imposto Predial e Território Urbano, IPTU, em Caicó, tem prazo final nesta terça-feira, dia 30 de abril, e visando facilitar a vida do contribuinte, a Secretaria de Tributação e Finanças estendeu o horário de atendimento até às 16 horas, 4 horas da tarde. O vencimento da primeira parcela, ou pagamento em cota única, será nesta terça-feira, e quem optar por pagar à vista terá 20% de desconto. Para o contribuinte que desejar, pode optar em realizar o pagamento em até 4 vezes, com a primeira parcela tendo seu vencimento também para o dia 30 deste mês, portanto hoje, e os demais vencimentos para os meses subsequentes. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Tributação e Finanças, localizada na rua Professor Joaquim Lima, 71, Centro de Caicó, ou entrando em contato pelo telefone 84-994-39-5022. Mas para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos nossos estudos o secretário de Finanças e Tributação, Salmo Batista. Salmo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos, bom dia, ouvintes do seu programa, E passando mais uma vez, de forma anual, para tratarmos e darmos mais informações a respeito do pagamento do IPTU 2024. No caso, hoje se encerra aí o prazo para quem quer pagar com desconto, não é isso? Isso. Então, houve uma dilatação de prazo. Geralmente o IPTU de Caicó, historicamente, ele é 28 de fevereiro, sempre no último dia de fevereiro, proveniente de uma mudança que ocorreu na conta de arrecadação que foi para o Banco do Brasil, então tivemos que fazer essa dilatação de prazo, principalmente porque o contribuinte ele pode pagar o IPTU em qualquer canal do Banco do Brasil, de recolhimento do Banco do Brasil, e por outras instituições bancárias através do Pix. Lembrar que se vai pagar pela Caixa, pelo Bradesco, pelo Santander, deve buscar a opção do Pix, porque esses bancos eles não vão ler o código de barra que é diretamente com o Banco do Brasil. Então chama atenção para isso, para não dar problema na forma de pagamento. Então esse prazo ele veio para 30 de abril esse ano, que é o dia de hoje, o vencimento da cota única, como você falou, com os 20%, ou de forma parcelada também a primeira parcela desse parcelamento. E no caso do IPTU, vocês dividem em 4 pagamentos? Isso. Quem faz a opção de forma parcelada são 4 parcelas. Porém, o desconto de 20% termina hoje. Amanhã não vai ser prorrogado. Isso, não vai ser prorrogado, já que ele vem com a dilatação de prazo lá de fevereiro. Vocês conseguem, no caso, atrair uma boa parcela de contribuintes que pagam com o desconto de 20%? Sim, Marcos. Tem bastante contribuintes que ele faz essa opção para o desconto de 20%. Eu vi até ontem algumas pessoas nas redes sociais, eu não recebi na minha casa o boleto, como é que eu vou pagar? Se usa ainda entregar de porta em porta? Sim, se usa ainda a distribuição porta a porta. Lembrando que se for terreno, então não tem como fazer a entrega desses terrenos, do boleto, vamos dizer assim, do DAN, referente ao terreno. Porém, existem diversos canais de quem não recebeu ter acesso. Tanto no site do município, no próprio site do município, na abazinha Portal do Contribuinte, e logo vai ter a impressão do IPTU 2024 pelo CPF, também através do WhatsApp, como você já divulgou o número, também pode ser requerido, e de forma presencial na Coordenadoria de Tributação, que fica por trás do Colégio Kennedy, numa forma de plantão fiscal, ontem e hoje até às 16 horas. Então, gente, quem por acaso não recebeu aí o boleto, o carnezinho do IPTU na sua residência, tem dificuldade de acessar a internet, de baixar, pode procurar a Tributação e Finanças, na rua Professor Joaquim Lima, 71, no centro aqui de Caicó, ali por trás da Escola Kennedy, não é isso? Isso. Chegando lá se resolve. Se resolve, vai estar lá todo o pessoal já pronto, preparado, para essa questão de dúvidas, de esclarecimentos quanto ao IPTU 2024. O ouvinte pergunta aqui, como consigo pagar o IPTU em PDF? Então, PDF... Aliás, acho que pegar o IPTU deve ser pagar o IPTU em PDF. Certamente
vai chegar o documento, por exemplo, se o contribuinte vai solicitar pelo WhatsApp, vai chegar o documento em PDF. É preciso abrir para que ela tenha acesso ou o código de barra para o Banco do Brasil ou a chave Pix, né, para fazer a leitura do QR Code através de outra instituição bancária. Se ela tiver uma experiência em telefone celular, às vezes os aplicativos de alguns bancos permitem que você envie o documento, né, pelo aplicativo. Isso. E ele reconhece lá. Exatamente, aquela história do copiar e colar. Qual o número que eu posso entrar em contato? É o 994395022. Isso é o WhatsApp da Secretaria? Isso, o WhatsApp da Secretaria, Marcos. Então, também pode ser uma forma de acesso, né, para receber o carnê. Quer dizer que quem quiser receber o carnê pelo celular pode entrar em contato com o WhatsApp? Pode. 994395022. Eu mandei mais um 2 aqui para ela aqui. Exagerei aqui no 2 aqui. Eu já corrigi, viu, minha amiga? Então é o 994395022, né? Queria saber se quem possui uma casa, compra e venda, paga do mesmo jeito ou tem que ir no setor de tributação para pegar o papel? Paga do mesmo jeito, né? Se não tiver o DAN, o documento de arrecadação, pode usar também de qualquer uma das formas. Ou ir na internet, no portal, né, no site da prefeitura, portal do contribuinte, imprimir, ou solicitar via WhatsApp ou ir de forma presencial na secretaria. Quem perdeu o prazo, por exemplo, de hoje, da primeira parcela, vai pagar com multa? Sim, Marcos. A partir de amanhã, né, então o sistema ele já começa a ter os acréscimos legais de acordo com o nosso código de tributação, né? É possível que alguém que esteja nos ouvindo agora não recebeu o carnê, porque o ouvinte conta isso, o IPTU não chegou na minha casa até agora. É possível que tenha acontecido isso? É possível sim, né, Marcos? Por quê? O que acontece também é a questão do cadastro que nós temos lá de trás, né, que ainda existem informações desconexas. Então, na hora da impressão do carnê pela gráfica, esses endereços eles podem ser pulados. Então, caso o contribuinte não receba, né, existem vários canais que ele pode solicitar para aproveitar, né, esse desconto dos 20%. Deixa eu aproveitar aqui a ocasião que a gente escuta muitas coisas. Nos últimos dias eu ouvi algumas pessoas nas redes sociais comentando de que teria uma lei aqui em Caicó de que quem não pagasse o IPTU poderia perder o seu imóvel. Existe realmente isso? Na verdade, não é uma lei do município de Caicó, né? Isso é um ato judicial que se aplica em qualquer município, né? Eu estive no Tribunal de Contas a semana passada, inclusive, né, o município de Natal ele está fazendo a mesma coisa, vamos dizer assim, né, a mesma atividade que Caicó faz, que Currais Novos faz. A dívida ativa dos municípios elas eram paradas, ou seja, quando virava o ano, o exercício social, essa dívida automaticamente ela vai para a dívida ativa do município. E essa dívida ela era parada, ela não era movimentada. Então existe um TAC com os municípios, com todos os municípios do estado do Rio Grande do Norte, Ministério Público, Tribunal de Contas, para que essa dívida ativa ela se movimente. E foi isso, acredito que você lembra, há 2 anos atrás a gente já começou esse trabalho, né, da dívida ativa. E o que é esse trabalho? É enviar os processos judiciais que estavam em dívida ativa. Ou seja, iniciar uma cobrança, né, pelos maiores devedores. Então, se Marcos Dantas tem 3 residências e Marcos Dantas não pagou nenhum IPTU, se Marcos Dantas deixou ir para a dívida ativa, se o processo foi judicializado, se Marcos Dantas não fez nenhum acordo, né, de forma administrativa, o que é que vai acontecer? O município vai dizer, justiça, eu preciso receber de Marcos Dantas o tributo que ele deve ao município. E o juiz vai fazer o quê? Vai pedir penhora de algum dos bens para pagar a dívida que existe. Então, isso é muito salutar, né? E não é assim de tomar o imóvel de Marcos Dantas se ele tiver só um. Não é bem assim, né? A justiça é quem decide, né, no âmbito judicial, a forma que vai ser cobrado.
E a gente está aqui falando aqui de grandes dívidas, no caso? De por grandes exemplo, devedores. De um cidadão que atrasou o IPTU dele 1 ano, 2 anos, ele não se enquadra nesse caso? Não se enquadra, Marcos, porque a política atualmente instituída é para os grandes devedores, né? Para um contribuinte que tenha 4, 5, 6 imóveis e que tenha uma dívida, né, considerada, vamos dizer assim, que nós colocamos um parâmetro de 30 mil. Então, dívidas de 30 mil, acima de 30 mil, é o que está sendo executado. E mesmo que ele esteja na dívida ativa, ele pode ainda, por exemplo, resolver a situação? Inclusive, se ele receber uma notificação do próprio judiciário, né, através de um oficial de justiça, ele pode sim, né, ir de forma ainda administrativa e realizar o parcelamento. Como é essa questão, por exemplo, de dívida ativa? No caso, só vale para imóveis? Só vale para IPTU, não, aliás? Vale para qualquer tributo. Então não é uma penhora apenas do imóvel, é uma penhora de qualquer bem, no caso? De qualquer bem, seja um veículo, seja uma moto, seja um terreno. Então a justiça ela manda fazer buscas, né, nos bens do CPF daquele contribuinte. Nesse caso, por exemplo, como é que quem tiver nessa situação, como é que ele faz para resolver? Tem que procurar o município ou a justiça? Não, ele vai procurar a dívida ativa do município, né? Que a dívida ativa é onde existe o canal de comunicação com a justiça. E ele pode inclusive parcelar essa dívida? Pode. Não que ele vai pagar de imediato tudinho. Isso, ele pode optar em até 48 vezes. E o município, ele no caso, ele foi obrigado a fazer isso, ele poderia ser responsabilizado se não fizesse? Sim. Né, isso está contido dentro da lei de responsabilidade fiscal e se o gestor não executar, né, não mostrar resultados, né, então ele pode ser penalizado de acordo com a lei da responsabilidade fiscal. Então isso é uma situação que existe uma própria promotora para o caso, né, dentro do Rio Grande do Norte. Inclusive próxima semana tem nova rodada, né, de treinamentos exclusivamente com os auditores fiscais dos municípios para tratar da arrecadação dos municípios do Rio Grande do Norte. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Pergunta o secretário aí, porque eu pago 2 IPTU aqui, é vizinho, o outro chegou e o outro não chegou. Por quê? Porque eu acho que era no mesmo endereço de um de lá do outro. Era para ter chegado os dois, chegou só um. Será que seria terreno e casa, hein? Pode ser terreno, ainda que esteja com um dos imóveis como terreno, né? Ou alteração no endereço de correspondência. Mas pode resolver isso no caso? Claro, né? Só adentrar um dos canais já divulgados, né? E de forma presencial, WhatsApp ou no próprio site do município. O ouvinte Márcio pergunta: quem pavimentar é ressarcido do IPTU e o contribuinte que gastar comprovadamente com recibo, por obrigação do município, também tem abatimento no IPTU, pagamos IPTU e pagamos por serviços obrigatórios pelo município. E aí? Isso aí precisa ser feito um processo, né? Precisa formalizar um processo junto à Secretaria de Planejamento, né? Para que esse processo ele se vincule, né, ao IPTU e tenha realmente essa dedução, né, do quanto foi investido. Mas quem fizer obras de pavimentação pode descontar no IPTU? Pode sim. Agora não é só fazer a obra e achar que vai vir descontado. Exatamente. Não, né? Antes de fazer a obra, precisa formalizar o processo. Lá no município? Na Secretaria de Planejamento. E se ele fizer antes e depois formalizar? Não pode, né? Porque não vai estar autorizado. Então o município tem que autorizar a obra? Tem que autorizar a obra, porque é feita uma importante. medição, planilha de custo, e aí sim formaliza o processo administrativo, né? A obra vai ser realizada, vai ser fiscalizada e enviado à Secretaria de Tributação pelo planejamento os valores que serão descontados. Quais são as taxas que vem no IPTU? Por exemplo, taxa de lixo? A taxa de recolhimento de lixo, né, somente, e a taxa do IPTU mesmo. Pegando o gancho aqui do ouvinte, pronto, a taxa do lixo, né? Se ele comprovar de que fez um gasto recolhendo o lixo da rua dele, ele pode descontar no IPTU? Não, nós não temos uma lei própria para essa situação do lixo. A lei que existe, Marcos, é a questão da pavimentação. Tem mais ouvinte, bom dia. Marcos Janta, bom dia. Sobre o IPTU, eu não vou buscar nenhuma vez. Sabe por quê? Porque eles têm transporte, tem pessoas para entregar. Se não entrega é porque não quer. Já que eles não podem fazer nada por a rua da gente, eu também não posso ir buscar não, IPTU. Se depender de eu ir buscar, ele vai morar lá o resto da vida. Vou pagar as parcelas que eu
que eu fiz e pronto. Ela vai ficar devendo, né? É uma opção do contribuinte de ficar de forma até mesmo esclarecida devendo, né, e poder no futuro responder por isso. Que um dia a conta chega do IPTU? Com certeza. Né, esse trabalho, como eu falei, ele era parado e ele está andando. Então, só para você ter ideia, Marcos, na Procuradoria, apenas 2 procuradoras ficavam com processos judiciais da tributação. Hoje, todos os procuradores do município, além da sua demanda usual, eles também, hoje, todos pegam processos de forma para acelerar essa arrecadação, né, esses processos que estão na justiça. Salmo, quanto é que o município de Caicó arrecada de IPTU por ano? O lançamento é em torno de 9, 10 milhões. É bom você falar sobre isso, porque algumas pessoas às vezes condicionam o pagamento de IPTU a obras no seu bairro. Deveria ser assim, né? Mas não dá para realizar grandes obras aqui em Caicó, não é isso? Se nós fizermos as contas, assim, um parâmetro, a arrecadação do município de Caicó, do IPTU, para você ter ideia, não paga uma folha de pagamento. Né? Então, ela ainda é retraída, essa arrecadação. Né? Ainda existem muitas pessoas, muitos contribuintes que não têm essa visibilidade da obrigatoriedade do pagamento do IPTU. Né? Então, o IPTU ele funciona como IPVA de um veículo. Se eu tenho um veículo, eu preciso pagar o IPVA daquele veículo todo ano. Da mesma forma, o IPTU. Né? Então, essa analogia ela é bem clara. Né? No trabalho que foi realizado junto aos cartórios de protestos, alguns contribuintes chegaram, né, na coordenadoria de tributação dizendo que jamais saberia que tinha que pagar. Então, existe esse lapso também de informação com o contribuinte. O Daniel pergunta, em entrevista recente do prefeito, este não soube informar qual o valor arrecadado até o momento com as multas de trânsito para os cofres do município de Caicó. Diante disso, ninguém mais capacitado para termos essa informação do que o próprio secretário de Finanças. Você sabe quanto é que o município arrecada com as multas? Essa arrecadação ela vem desde julho do ano passado. Então, esse número fechado hoje eu não tenho. Porém, qualquer pessoa, né, qualquer, vamos dizer, residente no município de Caicó, as portas da secretaria estão abertas para essa informação. Chegar lá, eu vou abrir o portal da transparência e vou até mostrar como esse contribuinte ele vai ver o valor arrecadado. O ouvinte pergunta aqui do assunto que você já falou, quer dizer, no caso, a gente nunca pagou o IPTU de uma casa, pode perder a casa? Se tiver apenas um imóvel, a justiça ela pode definir se perde ou não. Aproveitar aqui a ocasião, Salmo, tem previsão para o pagamento do mês de... O pagamento desse mês já foi feito já, o pagamento? Da folha de pagamento, sim, não. Folha de pagamento paga hoje. Paga hoje, no caso. Paga para hoje. todos os funcionários? Todos. Então tá aí a notícia aí para os funcionários da Prefeitura de Caicó, todos recebem os dinheiros, já caiu na conta, ainda vai cair no dia? Não, ainda vai ser feito os processamentos de envio para o banco, né? Isso para todos os funcionários, para todos os funcionários. Comissionados, Isso. Efetivos. Então até as 4 horas da tarde, né, o banco migra esses valores para as contas individuais de cada um dos funcionários. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Somente, Marcos, passar o recado do IPTU, né, agradecer a oportunidade e realmente deixar, né, livremente qualquer pessoa que queira alguma informação, somente a secretaria, né, não se trata, na verdade, de um discurso, mas as informações elas são claras, elas são precisas, né? Como é muita coisa, a gente só não lembra de fato, de imediato, valores arrecadados, por exemplo, de IPTU, de multa, de FPM, porque ainda não dá mais, na verdade, né, para deixar tudo registrado na cabeça. Só para fechar aqui, tem mais uma pergunta. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta ao secretário com relação à taxa de limpeza, que é um absurdo. A gente paga um valor altíssimo junto ao IPTU e a
a gente não vê retorno com relação à taxa de limpeza? E aí, Saulo? A taxa de limpeza ela é instituída por lei, né? Uma lei antiga no município de Caicó, e que a limpeza pública ela é executada, né, de acordo com as possibilidades de veículos, né, e condições humanas do município. Ok, conversamos aqui no nosso programa com o secretário de Finanças do município de Caicó, Saulo Batista. Quem quiser mais informações de como aí ter acesso ao carnezinho do IPTU, né? Quem quiser pagar aí com 20% de desconto, no caso é pagar todo o IPTU, né? Todo o IPTU. Até hoje, viu? 99439-5022, ou então quem quiser parcelar, né? Você pode parcelar até 4 vezes, a primeira paga hoje também, né? E quem quiser também ter mais informações aí, sobre como receber, não recebi o IPTU, o carnê, como é que eu faço? 99439-5022. Obrigado, secretário. Agradeço, Marcos, mais uma vez a oportunidade. 6h42.